Olá, gente querida, estamos sempre juntos aqui no canal Dom Paulo Jackson e é uma alegria muito grande compartilhar a sua companhia em torno da Santa Palavra de Deus. O texto que a Palavra de Deus, na liturgia da Igreja Católica, hoje nos oferece é de Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos caminhando para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é o discurso missionário, o discurso sobre a missão, chamado também de discurso apostólico. Mas Jesus prepara este discurso sobre a missão com 2 capítulos de sinais, de milagres. São vários milagres que Jesus realiza, na verdade são 10 milagres. É um modo de unir duas coisas, e esse é o primeiro elemento importante para a nossa meditação. A palavra do reino, a pregação do reino de Deus é muito importante no ministério público de Jesus. Mas a sua palavra é confirmada pelas ações libertadoras, pelos milagres, pelos sinais que ele realiza. Palavra proclamada de um lado, ações libertadoras, ações de salvação do outro lado. Palavra confirmada pela atividade missionária, pelas ações libertadoras de Jesus. Um segundo elemento importante no texto de hoje é a relação entre pecado e castigo. Nós sabemos que Jesus nunca aceitou uma relação mecânica entre pecado e castigo, isto é, porque você pecou, por isso mesmo você vai ser castigado. Basta que a gente recorde, por exemplo, João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou para que ele nascesse dessa maneira, cego de nascença? Ele pecou ou os seus pais pecaram? E Jesus diz: nem ele nem os pais, mas cada oportunidade de realização de um milagre, de um sinal, é exatamente para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste o poder de Deus que salva, que liberta, que refaz. Por isso, não há para Jesus uma relação mecânica entre pecado e castigo, entre pecado e doença. Por outro lado, no texto do Evangelho de hoje, Jesus quer nos dizer
que o pecado paralisa. Então não há uma relação mecânica de culpa e castigo. Não é que a doença e a paralisia seja uma espécie de punição porque ele pecou, mas Jesus tem consciência de que quando o pecado toma conta da vida de uma pessoa, de fato esta pessoa fica completamente paralisada, destruída por dentro. Aliás, a psicologia já nos ajudou muito a compreender as consequências psicossomáticas, como o elemento psicológico tem efeito também sobre a saúde física. Hoje, a neurologia, em pesquisas muito interessantes, tem nos ajudado muito a compreender essa relação entre psiquismo e as doenças físicas cotidianas. Estamos, por exemplo, no período dessa pandemia da Covid-19, está mais do que comprovado que as pessoas muito ansiosas sofrem muito mais e até chegam a morrer por causa da ansiedade. Não somente por causa da doença, da Covid, da ação do vírus, e depois quando a infecção toma conta do corpo, toma conta dos pulmões, surge aí também uma infecção de bactérias. Então a pessoa morre não somente por causa do vírus inicial, das bactérias posteriores, mas muitas vezes a ansiedade é muito complicada no processo de cura da Covid-19. Por quê? Porque existem relações profundas entre a dimensão psicoemocional e espiritual e também a dimensão física. Então, não se trata de dizer que a doença é punição por causa do pecado, mas se trata de dizer que o pecado desestrutura a vida da pessoa, gera um desequilíbrio, uma desarmonia completa, e a pessoa se desarruma na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e a dimensão física, psicoemocional e espiritual formam um conjunto complexo, seja de equilíbrio e harmonia, seja de desequilíbrio, de desarmonia ou de paralisia que destrói a vitalidade da pessoa. Contudo, aquele homem paralítico tinha fé, e não somente ele. Jesus valoriza a fé que eles tinham. Versículo 2. Este grupo que traz o paralítico são certamente amigos ou parentes dele, são pessoas de fé. E Jesus percebe a fé destas pessoas que o trazem carregando a cama, carregando a maca, mas também do próprio paralítico. E Jesus começa o processo da cura refazendo a inteireza do ser daquele homem. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Os pretensos justos de plantão que ali estão, mestres da lei, logo começam a pensar, a raciocinar no interior dos seus corações. Este homem, no caso Jesus, está blasfemando. Por que ele está blasfemando, segundo a opinião deles? Porque para eles, ao dizer, os teus pecados estão perdoados, Jesus como que está se fazendo passar por Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. É aí que chegamos a um terceiro nível da reflexão, a relação entre perdão e cura. Jesus diz, olha, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, Jesus então diz ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te e anda, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o homem se levantou, carregou a sua cama e foi para casa. Isto é, o milagre da superação da paralisia é um sinal fabuloso para falar da autoridade moral e espiritual de Jesus. Aqui raciocinamos do maior para o menor. Se Jesus é capaz de fazer este milagre, este sinal tão grandioso, se supõe que ele também tem a autoridade para perdoar os pecados. Isso gera nas multidões uma reação de temor, de reverência e de glorificação.
de Deus, que é Senhor sobre a vida, é Senhor sobre a paralisia, é Senhor sobre o pecado. No dia de hoje, queridos, oremos pedindo ao Senhor que cure o nosso pecado e, assim fazendo, cure também a nossa paralisia, para que nós possamos criar relacionamentos de harmonia, de paz, de perdão, e nós possamos caminhar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua santa palavra, relacionando a palavra de Deus pregada e anunciada com estas ações libertadoras que Jesus realiza. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus, com sua mamãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Um abraço.